Hello, Intellect! Eu sou Dani Dornelas, sou contadora, educadora financeira, especialista em psicologia econômica. Mas isso, com certeza você já sabe. Bom, hoje eu quero trazer um pouquinho sobre a minha história empreendedora, na realidade a minha história de vida. Confesso para vocês que é um enorme desafio falar a minha história. Ainda não é uma coisa assim muito confortável a história toda. Eu fiz questão aqui de pontuar coisas importantes, porque normalmente eu fico nervosa e acabo esquecendo algum detalhe. E vão ter coisas aqui que eu nunca contei na internet, nunca contei. São poucas pessoas que sabem de fato essa ordem cronológica. E é aquele desafio que me dá até frio na barriga, mas a gente encara, porque hoje eu sei que a nossa história de vida, independente aí do que você tenha passado ou acha que isso não vai agregar na vida de uma pessoa, mas histórias são muito importantes. Sejam aquelas histórias difíceis, aquelas histórias de superação, né, que normalmente a gente gosta mais dessas, né? Eu me fudi e conquistei. Ou aquelas que realmente vão te fazer pensar, onde a pessoa ela fez tudo errado e ela fala pra você assim, não faça isso. Isso é muito importante. Então tá, eu nasci no dia 27 de fevereiro de 1986. No dia de hoje eu tenho 37 anos de idade. Eu nasci em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e morava em Austin, também no Rio de Janeiro, né? Era uma cidadezinha ali próxima de Baixada Fluminense, um lugar muito ruim, inclusive, e continua ruim, nada mudou, né? Então eu sou uma carioca da Baixada Fluminense, porque carioca não gosta de falar que é fluminense, né? Carioca gosta de falar que é carioca. Eu morava na realidade assim, né, com os meus pais. Eu morava lá junto com a minha família, com as minhas tias, com meu avô, com a minha avó por parte de mãe. E assim, falando, me vem na memória assim, coisas mesmo na parte da frente da minha casa, né? No caso, eram duas casas. A parte da frente era a casa da minha avó e a gente morava nos fundos, né? Na casa de trás. E tinha um quintal muito grande, onde eu e meu irmão, tenho um irmão 5 anos mais velho do que eu, a gente brincava de bolinha de gude, comandos de ação, tinha pé de jabuticaba, uma garagem muito grande, onde eu adorava dançar, fingia que era aquelas do... Ai, gente, eu adorava dançar. Era até sem dança mesmo, sem música mesmo, né? A minha família, eles tinham uma facção de costura, né? Onde eu passei bastante tempo da minha vida ali, naquele período, até os meus 10 anos de idade, por aí, dentro da confecção lá, junto com a minha mãe. Ela trabalhava muito, tipo 5 da manhã, dependendo do dia, até meia-noite. Então eu ficava lá agarrada com ela, ela lá costurando e eu junto. Depois de um tempo eu comecei aí catar a camisa junto com ela para poder ajudar mesmo, sabe, contribuir. E sempre fui, não sempre, né, mas a minha mãe sempre me ensinou muito a independência, porque de fato ela trabalhava muito. O meu pai era servidor público, técnico de enfermagem, não trabalhava tanto, poderia, mas não gostava, vamos dizer assim. Então a grande parcela do trabalho e da grana vinha do trabalho da minha mãe, que era junto com a minha avó, né? Então elas tinham uma facção de costura, onde fazia várias camisas e tudo mais. Com muito esforço da minha mãe, e pedi também, ela pediu um tio meu para pagar uma escola particular para mim, porque minha mãe sempre acreditou que a única forma que eu poderia mudar e ter uma vida diferente da dela era através do conhecimento. Ela sempre dizia para mim, minha filha, você só tem um caminho se você quiser ter uma vida diferente da minha, que é estudar muito. E lá no passado, né, ela falou, eu pelo menos preciso que você termine o ensino fundamental numa boa escola e tudo mais. Era uma meta pessoal dela, eu acredito, né, que
para ela era a única coisa que ela podia deixar para mim e pro meu irmão era o conhecimento. Então, assim, ela não tinha grana para pagar. E aí um tio meu que pagava, chegou aí... eu era muito nerd, gente. Eu sempre gostei bastante, assim, de estudar. Talvez não porque eu gostava de estudar, mas eu via minha mãe falar tanto sobre isso que eu comprei a ideia. Eu falei, ops, então tá bom, vou estudar, ler e tudo mais. E quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro diário. Eu lembro como se fosse hoje, um diário rosinha. Tinha zíper, assim, e eu adorava escrever histórias, né? Não necessariamente as minhas histórias, mas montava na minha cabeça história de princesa e tudo mais. Então foi o primeiro contato que eu tive. E lá nesse dia aí que eu recebi o meu diário, eu sonhava assim, um dia eu vou ser alguém. Um dia eu vou fazer alguma coisa que vai contribuir para a vida de outras pessoas. E tinha esse desejo muito latente, sabe? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha esse sonho de poder contribuir para outras pessoas, poder fazer alguma coisa importante. E naquela época lá era escrever um livro, por exemplo, e ter uma vida independente. Mas a grana começou a ficar cada dia mais curta, cada dia mais curta. A minha avó decidiu ir embora para Minas Gerais, aí a gente teve que mudar de casa e aí de fato ficou muito complicado. E o meu pai, ele não assumiu as responsabilidades de fato, tipo, de conseguir outro emprego para que pudéssemos sustentar. E assim, gente, não vou... Minha mãe tinha que pedir, minha tia que morava ali perto, comida mesmo, porque tinha dia que não tinha comida. Era isso. A gente passou perrengue, muito perrengue mesmo. E até que a minha mãe, né, ligava pra minha avó, ela falou, cara, não dá mais. A gente sentou, né, eu, meu pai, minha mãe. Então a gente vai pra Minas, faltava pouco tempo pro meu pai se aposentar. E aí ele foi iludiu a minha mãe e falou, ah, não, tudo bem, você vai com a Daniele pra Minas, eu fico com o João Vitor, meu irmão mais velho, porque faltava um ano pra ele terminar a escola. E aí quando daqui 2 anos eu me aposento, eu vou embora pra Minas e a gente vai ficar junto. Show de bola. Fomos pra Minas, eu tinha aí uns 13 para 14 anos e logo em seguida apareceu a mulher do meu pai. Ou seja, ele enganou a minha mãe, mandou ela para Minas e logo em seguida apareceu a mulher que depois ele ficou muito tempo. E isso foi para minha mãe assim, algo que ela não conseguiu superar. Ela não conseguiu superar mesmo, né? E ok, ela acabou assim levando uma mágoa muito grande na vida dela e eu acompanhei isso, eu vi isso e era uma das coisas que eu falava, cara, eu não quero isso pra mim, não quero isso pra mim, depender emocionalmente de uma outra pessoa, não quero isso pra mim, porque realmente a minha mãe, ela ela não conseguiu superar isso no meu pai. E aí, mas aí fomos pra Minas, uma cidade pequena que eu adoro, inclusive, eu adoro Galileia, gosto muito, perto de Governador Valadares, uma cidade com 6.000 habitantes, gente, deste tamanhozinho. Minha tia era dona do único restaurante decente que tinha na cidade. E foi um período muito bom na minha vida. Eu, aos 14 anos, logo depois que eu cheguei, eu converti, entrei para a igreja, até por influência da minha própria família, porque a parte, né, a parte da minha mãe, eles eram cristãos. A parte do meu pai, umbandistas. Eu vou chegar nesse mérito aí. Meu pai, ele era macumbeiro, umbandista. E aí que veio os meus problemas, porque logo depois que eu converti, meu pai não aceitou a minha conversão. Gente, eu tive muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Até porque eu já tinha epilepsia na época. Porque na realidade, desde novinha, desde pequena, eu já tinha epilepsia, só não tinha convulsões, né? Eu tenho a condição de saúde, eu tenho epilepsia, inclusive eu tomo medicação, tenho uma dieta aí para poder deixar isso tudo equilibrado. E desde que eu me entendo por gente, eu tinha apagões, eu tinha as crises que a gente chama de tipo déjà vu. Mas a minha família nunca se atentou a isso. E especificamente, quando eu estava adolescente, e aí comecei a ter problemas com meu pai, porque eu converti, ele não aceitava. E, gente, assim, era uma coisa muito chata. Eu não sei se vocês acreditam, né? Mas, por exemplo, eu não falava mais com meu pai. Então,
dentro da parte lá da Umbanda, eles têm os encostos, não sei como é que eu posso dizer, né? E o meu pai tinha o santo que baixava nele, que era uma criança. E eu não conseguia mais falar com meu pai. Toda vez que eu pegava no telefone para falar com meu pai, era a porra da criança que falava comigo. Ah, você não tá falando com seu pai, gente, era assim, sinistro. Você tá falando com uma criança, e isso foi trazendo, não é problema, mas tipo, eu não falava com meu pai por uma opção dele, porque ele não aceitou a minha conversão, né? Isso com meus 14, 15 anos, e com a mudança hormonal, eu comecei a ter mais crises de desmaio, não crises convulsivas. Eu tinha uma tia muito religiosa, então ela falava que eu tava também com capiroto no corpo e que mesmo eu convertida, eu ainda tinha que perdoar o meu pai. Ô, gente, cada bizarrice. Eu falei, cara, mas eu já perdoei meu pai, eu não consigo falar com ele, mas não é culpa minha, eu não tenho mais o que fazer. Eu orava, eu falei, Senhor, tem misericórdia, o que tá acontecendo? Por que o troço ruim não sai de mim? E tudo mais. Eu tinha esses desmaios, e era assim, gente, eu tinha um déjà vu, que é uma dos tipos de crise epilética. Eu desmaiava, aí a minha tia vinha, sai em nome de Jesus, e eu acordava, mas não porque ela falava isso, é porque a lacuna de tempo é muito pequena. Tipo assim, você faz um pum, e acorda. E aquilo foi construindo dentro da minha cabeça uma coisa muito ruim, né? De que eu tinha um problema espiritual e não um problema físico, né? Não um problema físico. E beleza, eu comecei a trabalhar no restaurante da minha tia. Foi um período da minha vida onde eu fiz muitas amizades. Eu andava de bicicleta, e depois eu entrei para a igreja. Eu fui ser líder de ministério de dança, então eu dançava, vivia na igreja dançando, e é um período incrível, maravilhoso, principalmente quando a cidade é pequena e você tem mais liberdade de andar na rua. Eu falo assim, eu lembro disso com muita gratidão, muito carinho no meu coração. Foi um período muito bom da minha vida, de adolescente, né? E fiquei por líder de dança muito tempo. E depois, quando foi na formatura, inclusive, o fato de eu falar muito, eles me colocaram para ser oradora da turma na nossa formatura de ensino fundamental, ou de ensino médio. E aí, quando deu aí meus 18 para 19 anos, a minha família bateu a cabeça e quis todo mundo vir embora para o Espírito Santo. Ainda ficou a minha tia com o restaurante dela lá com a minha mãe, e eu vim embora com a minha outra tia aqui para o Espírito Santo. Não porque eu não queria vir embora, né? Eu já tinha um namoradinho lá em Minas e já estava fazendo o processo eu tinha feito a prova para entrar na faculdade, que era o sonho de consumo da minha vida, e aí eu vim embora. E aí tudo foi pro água abaixo, as coisas aqui não foram tão simples, porque é aquela expectativa versus a realidade. Aí as minhas tias, porque a gente monta uma lanchonete e a gente vai ficar rico, a gente vai ganhar dinheiro, e nada disso aconteceu. Foi uma confusão absoluta, assim, foi muito complicado mesmo, por N escolhas, né, da minha família, onde eu tava ali envolvida também. E aí uma tia minha voltou dos Estados Unidos, e aí onde as coisas começaram a engatar um pouco, né? Eu consegui um emprego, fui trabalhar num emprego muito bacana em Vitória. E deixa eu ver, né, gente, porque foi uma mudança muito intensa pra mim, tá? Na minha vida. Vir aqui pro Espírito Santo, eu senti um problema cultural muito grande, tipo um baque cultural. Onde as pessoas não falavam direito com a gente, eu não tinha amigas, e lá em Galileia, né, eu tinha muitas amigas, então toda oportunidade que eu tinha, eu entrava no trem, Galileia, entrava no trem, Galileia. Era muito um refúgio, vamos colocar assim, pra mim, e continua a mesma coisa. Todo ano eu vou pra Galileia, porque realmente é um lugar que eu me sinto em casa. Apesar de hoje não ter parentes, né, não, até tem uma prima lá, mas a grande parcela são amigos mesmo, e que fazem questão que eu vá e fique na casa deles. Então isso é muito bom, sabe?
Mas enfim, vim aqui para o Espírito Santo, comecei num trabalho legal, e também trabalhando na lanchonete com a minha família. Então de dia eu ia para Vitória, de ônibus, aquela história toda de CLT, tá, gente? E chegava, ia aí trabalhar com a minha família. Nessa época eu saí da igreja, virei porra loucona mesmo. Porra loucona assim, né? A única coisa que eu fazia muito era beber, gente. Eu bebia pra caramba. Junto com a minha tia, a gente saía nos fins de semana e bebia, aquela coisa toda. Sempre fui muito chata em relação a relacionamento com homens e tudo mais. Não era uma coisa que eu tinha, mas de fato eu gostava de ir pra festa, dançar e beber. Era o que eu fazia, ir pra festa, dançar e beber. Só que isso atrapalhou a minha saúde, né, na questão da epilepsia, e eu comecei a ter mais desmaios do que o normal. E onde a minha família falava, pô, o que tá acontecendo? Aí a tia loucona lá, religiosa, porque você saiu da igreja, porque Deus tá te punindo, e não. Eu falei, porra, Deus é muito ruim mesmo, cacete, ele só fode com a minha vida. Olha que construção erradíssima, né? Olha que construção erradíssima. E eu tinha muito isso dentro de mim. Eu falei, cara, eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Eu falei assim, porra, eu devo ser muito ruim mesmo, porque Deus só sabe me punir. Que merda é essa? E aí, beleza. Eu lembro como se fosse hoje, dia 2 de janeiro de 2006. Eu tive minha primeira crise convulsiva. Não me recordo, tá? Quem viu foi a minha mãe, e aí logo em seguida eles me levaram pro hospital pra poder saber o que tá acontecendo, né? É sobre isso. O que tá pegando com essa garota? Que ela teve uma crise convulsiva, que é a clássica, mas até o presente momento ainda não tinha. Quando eu cheguei no hospital, aí descobriram, fizeram, né, o exame de mapeamento cerebral, e aí realmente foi lá com o exame que eu, né, já tinha epilepsia, porém, como foi descoberta aos 19 anos, o médico pediu para fazer tomografia. E aí todo mundo achou que eu tava com câncer na cabeça, e não estava com câncer na cabeça, amém, glória a Deus, aleluia. Era só mesmo negligência da família que tinha que ter identificado, desde que eu era criança, que eu tinha epilepsia, não crise convulsiva clássica, mas eu já tinha algumas crises de epilepsia. Nesse meio tempo, aí eu tinha uns 19 anos, eu conheci o meu ex-marido, que foi uma pessoa importante para mim nesse período. A gente era só amigo, e vou dizer que, assim, ele é aquilo, né, gente? Narcisista é foda. Claro que na época eu não sabia que ele era narcisista, né? E muito solícito. Nossa, ele cuidava de mim. E porque eu tomava a medicação e logo em seguida eu capotava, eu dormia. Até eu conseguir chegar mesmo, adaptar com a medicação foi bem difícil para mim. E aí, com tudo isso, a gente se aproximou muito, e muito mesmo, e a minha tia ficava, ele é um guri tão realmente e namora com ele e tal. Eu falei, cara, mas não dá pra mim, pô, não tem nada a ver, não sei o quê. Mas, enfim, realmente é uma pessoa muito trabalhadora, tinha e tem as suas qualidades, óbvio, não é de tudo uma pessoa cagada, senão não teria casado com a pessoa. Foi uma pessoa importante nesse período. Claro que quando hoje eu paro e analiso, eu falo, mas foi um preço muito caro que eu paguei depois, mas ainda assim foi uma pessoa importante. E aí a gente começou a namorar, e aí eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, que inclusive era da mãe dele, que também sou muito grata por isso, porque eu conheci a contabilidade através dele, através da mãe dele, com a oportunidade que ela me deu, visto que eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha faculdade e tudo mais. Então foi um momento muito importante, onde eu conheci a contabilidade e gostei da contabilidade, porém o meu desejo mesmo de faculdade era fazer psicologia. Que hoje em dia, por exemplo, não quero fazer psicologia, mas hoje a psicologia econômica virou a minha especialidade, né? Olha que como é que as coisas acontecem. Em 2008, eu me casei, e aí, gente, tive um problema muito sério com meu pai, porque antes, né, do meu casamento, eu liguei pro meu pai para ele entrar comigo na igreja. Ele não aceitou. Ele falou que era para esquecer ele como pai, que ele não queria mais saber de mim. E foi, assim, bem ruim.
naquele dia mais, eu sou uma pessoa muito obediente. E eu falei, bom, então tá bom, você não quer mais ser meu pai, você não quer mais participar da minha vida, você não vai entrar comigo na igreja, tudo bem, escolha sua, quem sou eu pra, né, falar alguma coisa? Então tudo certo, você não é mais meu pai, eu não sou mais sua filha, e é sobre isso, né? Tudo bem, meu tio que entrou comigo na igreja, inclusive, o irmão da minha mãe, uma pessoa muito querida. E aí, gente, uma semana, eu acho, antes do meu casamento, o meu convite de casamento estava na casa de uma das madrinhas do meu casamento, e a doméstica dela lá, enfim, a empregada da casa dela, não me conhecia, né? Não conhecia o meu ex-marido, enfim, e viu o nosso convite de casamento e sentiu uma coisa muito ruim. Ela pegou o convite de casamento e desceu na vizinha de baixo. Ela falou, cara, essa menina vai morrer. Essa menina vai morrer e eu tô sentindo que em 3 meses essa garota vai morrer. Aí a gente precisa orar por ela. Então as vizinhas lá, tipo, nunca vi, não conhecia essa pessoa pessoalmente, particularmente falando, não sei quem é. E nessa ligação do meu pai falou pra mim assim, o seu casamento não vai durar 3 meses. Escuta bem o que eu tô te dizendo, garota. O teu casamento não vai durar 3 meses. Desligou o telefone, né? Os convites foram para todo mundo. E essa empregada, né, de uma das madrinhas, viu o convite e falou, essa garota vai morrer em 3 meses. Óbvio que eu não sabia de nada disso que estava rolando. E elas oraram por mim ali, a empregada e a vizinha do outro apartamento. Ela falou, eu preciso contar, né, no caso para minha madrinha, do de casamento. Ela foi e contou tudo o que estava acontecendo. E essa madrinha de casamento foi até o meu ex-marido. Eu falei assim, ó, aconteceu porque, né, a gente é cristão, então de certa forma não, né? Eu acredito nisso. E de fato, gente, eu me casei e a minha saúde foi a zero. Foi 3 meses do início do meu casamento que eu não me lembro. Não me lembro. Eu só lembro de uma coisa muito pontual, que foi logo depois do casamento. Tudo lindo, certinho, virgem, ai, de véu e grinalda. Foi simples, mas foi assim, conforme manda o figurino. E aí eu fui até o meu médico, meu neurologista, porque eu estava começando a sentir mal com o remédio que eu estava tomando e eu não me lembro. Eu não me lembro de tipo, o que aconteceu. Eu só lembro que eles acreditaram, não fez assim, ai, que bobeira, não fizeram. Então a igreja na época que eu frequentava comprou a ideia e fizeram uma campanha de oração, 3 meses ali. Eu não me recordo o que aconteceu. Eu só sei que quando deu 3 meses, incrível isso, quando deu 3 meses eu acordei. 3 meses. Aí a minha saúde voltou ao normal, aí eu comecei a viver. Eu lembro que na época eu acabei entrando pro Ministério de Dança, aí a gente fez uma coreografia assim, porra, muito linda. E enfim, deu certo, né? Em 2008 aí eu me casei com 22 anos de idade. Passou esses 3 meses do meu casamento e a vida seguiu, né? Eu trabalhava, a gente tinha um trabalho voluntário em Cobi de Baixo, Vila Velha aqui, num lugar carente, com crianças. Então, toda quinta-feira a gente ia levar, né, a palavra de Deus para as crianças, um lanche também. E foi um período muito maravilhoso na minha vida, porque eu gosto muito de causas sociais. E né, eu me sentia com muito mais, fazendo muito mais, contribuindo muito mais quando eu trabalhava nessa causa social do que quando eu trabalhava na igreja. Acreditem, né? E com isso eu também fui trabalhar com crianças na igreja. Fiz diversos cursos na área de educação cristã para crianças. Era líder de Ministério Infantil. E desde 2000, eu entrei como pro Ministério Infantil em 2007 e também para Cobi. Então, assim, foram 7 anos da minha vida dedicado aí a Cobi de Baixo, a essas crianças, a todas as quintas-feiras a gente ir, a ouvir histórias, assim,
absurdas, a ouvir as mães das crianças, a luta que era. Ouvir de uma criança de 5 anos que o sonho da vida dela era ser o dono da boca. Então, assim, eu vivia essa realidade muito de perto, ouvi isso muito de perto, fazia muitos cursos na área de educação cristã para crianças, né, de acordo com as faixas etárias e da APEC, enfim, várias instituições aí que têm uma certa credibilidade dentro do meio cristão, principalmente do meio batista, que é é o que eu hoje em dia frequento, a igreja batista, tradicional, diga-se de passagem. Beleza. E aí, em 2010, eu engravidei do Daniel, visto que, na realidade, meu ex-marido ele não podia ter filho. Porque um mês antes aí do nosso... Gente, é muita coisa, né? Um mês antes do nosso casamento, ele teve uma torção no testículo e perdeu a virilidade em termos de poder ter filho, né? Fez testes de espermograma e aí chegou no consenso que ele não ia poder me engravidar. E aí eu falei assim, não se preocupa não, porque se for da vontade de Deus a gente ter um filho, que nunca foi uma vontade minha ser mãe, a gente vai ter. Então em 2009 a gente foi para um congresso de casais, e aí eu lembro como se fosse hoje, o pastor falou assim, vai sair um casal daqui grávido. Uns 15 dias pouco tempo depois, uma amiga minha viu que ela estava grávida, e eu falei assim, tá vendo, ó, foi você. Não deu 15 dias depois, eu descobri que estava grávida de Danielzinho, meu filho mais velho, e foi um pavor, porque eu não queria ser mãe, tipo, não me achava preparada. E aí eu engordei muito, gente, na gestação do Daniel. Eu comia muito, eu trabalhava muito, tudo era muito. E eu fiquei um ano, o Daniel nasceu, e eu tive que mudar a medicação por conta da condição de saúde, né? Então foi, assim, um momento também muito conflitante, mas ainda assim foi uma gestação mais ou menos tranquila. Não foi tão tranquila porque eu estava extremamente gorda, péssimos hábitos alimentares. E aí eu engordei muito, mas eu só vi que eu tava, tipo, com 90 quilos no aniversário de 1 ano do Daniel. Aí eu falei, meu Deus do céu, preciso mudar de vida. Tô muito gorda. E aí, realmente, eu fui e falei, sozinha, tá? Eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou comer pela metade tudo que eu como hoje. Eu tinha um hábito de ir com 2 misto quente e um copo duplo de leite com chocolate pro escritório onde eu trabalhava. Aí eu falei, não vou com 2, mas vou só com 1. E aí fui nessa trajetória e rapidinho, assim, né? Em 2 meses eu emagreci 8 quilos. E mesmo na medicação que eu tomava lá no passado, era uma medicação que me inchava muito, era um remédio que eu não gostava de tomar, mas ainda assim, fazer o quê, né? Tem que tomar por conta aí da epilepsia. Fui pra faculdade, e aí as coisas foram acontecendo. Depois eu me mudei para num bairro aqui próximo de onde eu já moro hoje, um lugar melhorzinho, bacaninha, né? Próximo ao trabalho. Eu saí de um outro escritório que eu fiquei por muitos anos e fui para um escritório mais próximo à minha casa, com pessoas maravilhosas. Foi um bom período da minha vida, né? E fui para fazer faculdade, que era uma coisa que eu sempre quis, tipo, queria muito fazer faculdade por conta dessa mentalidade, né? Você precisa estudar conhecimento. Beleza, e aí eu lembro que a dona do imóvel que a gente morava, que era alugado, ela falou assim, olha, eu quero a minha casa de volta. E o Daniel era pequenininho. Eu falei, porra, cara, como minha família mudava, uma coisa que eu queria na minha vida era poder estar num lugar onde eu pudesse fincar raízes, sabe? Onde eu pudesse ficar e falar assim, eu cheguei aqui quando tudo era mato. Era um desejo muito grande meu. E quando ela falou isso, eu falei, porra, bicho, eu decorei o quarto de Danielzinho, a gente tá lá fazendo a parada na parede, e agora a gente vai ter que sair de um dia pro outro. Eu falei, não vou mais para a casa de outra pessoa. Agora eu quero o meu apartamento, eu quero a minha casa, por mais que eu vá pagar 30 anos, é o meu nome que está lá, e ninguém vai poder me tirar de dentro dele, a não ser que eu queira sair dele, mas não porque alguém me mandou tirar. E aí fui, né, gente? Eu falei assim, agora eu preciso arrumar um outro emprego que vai me pagar mais. E currículo, eu tinha já uma expertise muito grande na área contábil.
E sempre fazendo curso, capacitação, consegui um emprego, assim, muito bacana, numa empresa grande aqui, com uma contadora muito foda. Então, assim, foi também um marco pra mim, porque eu tinha ainda dentro da minha cabeça, você é epilética. Se as pessoas descobrirem, e aí elas não vão te dar emprego, vão achar que você é doente, é maluca. O maluca era clássico, porque eu ouvia muito isso do meu ex-marido. Tá vendo? Você é doente, você é maluca. Até porque eu passava mal, eles me levavam pro hospital. Lá no hospital, eles te dão um protocolo de remédios infernais que só pioram a situação. Não contribui em nada para a melhora de quem tem epilepsia. Cara, tem crise, a solução não é ir para o hospital tomar anticonvulsivante. Não é. Isso só ferra. Mas, infelizmente, né, eu não tinha muito conhecimento. Não tinha ninguém que falava sobre isso também. Então, logo em seguida aí, as coisas começaram a ficar muito complicadas. Por mais que a minha saúde não estava lá 100%, eu estava muito feliz no meu trabalho. Muito feliz, né? Foi um período que eu falei, cara, eu sou uma puta, saca? Quando eu terminar minha faculdade, então, porra, eu vou conseguir ir para uma outra empresa ainda melhor e eu vou ser a contadora daquela empresa. Então, eu já tinha aquele pensamento. Uma das coisas que eu queria fazer era o concurso de auditor da Receita Estadual, sempre com aquele pensamento, mas aí eu vou e descubro uma traição do meu ex-marido, bem nessa época, foi um momento pra mim, porra, caiu assim de um jeito na minha cabeça, absurdo, porque a pessoa que ele tava se envolvendo fez um perfil falso, aí me chamou no Facebook, cara, a pessoa sabia tudo sobre mim, ó, seu marido tá te traindo, eu sei que é você, eu sei onde você estuda, eu sei, sabe o nome do meu filho. E foi apavorante. Eu não queria mais sair na rua, eu tranquei minha faculdade, porque a pessoa sabia que naquele dia eu ia pra faculdade. E aí eu lembro que eu fiquei tão desesperada, eu chamei minha supervisora, ela falou, Dani, calma, vai pra casa, conversa com seu marido, porque só ele vai poder te dizer de fato. E aí eu não tava acreditando naquilo, eu vim correndo pra casa e eu lembrei que eu usava um celular antigo do meu ex-marido. Eu falei, cara, eu acho que tem a conta dele do Gmail logada aqui. Fui vazada pra casa, entrei no Gmail e tava lá, eu te amo. Porra, gente, assim, é uma decepção sem medida. E eu sempre falava, mas se você me trair, eu vou cortar seu pinto fora. Eu sou fleumática, hoje eu sei. Eu fiquei na inércia. Eu chorei, tomei um banho, sentei na cama e fiquei esperando esperando ele chegar. E aí ele confirmou, e aí depois eu, poxa, peguei muitas coisas de aplicativo de pornografia, pesadíssimos, que eu falava, cara, como é que a pessoa tem coragem de assistir essas coisas? E o pior, essa pessoa tá do meu lado. E a gente na igreja, eu fui pedir o divórcio, a família se reuniu, porque você precisa perdoar e tal. Eu entrei assim, na troca de remédio, eu comecei a lembrar daqueles dias, daquela pessoa, né, entrando no meu Facebook. Eu tinha lapso de memória. Quando eu acordava, eu tava vendo aquela alucinação. Claro que a troca de medicação da epilepsia causa esse tipo de efeito. Né? Na realidade, assim, remédios controlados, seja Rivotril, seja Fluoxetina, seja qual for o remédio que você está tomando aí, que seja controlado, tarja preta e tudo mais, remédio controle, ele te causa, até você conseguir sair daquele processo de adaptação, ele te causa alucinação. E o que a minha cabeça produzia de alucinação? Aquela pessoa que invadiu meu Facebook, aqueles vídeos horrorosos. Então eu tinha lapso de memória. Quando eu saía de casa para ir para o trabalho, eu não sabia, eu só acordava sentada na minha mesa. Eu só não sabia como eu tinha chegado ali. E crises, e vai para o hospital. Ah, porque você não tá me perdoando. Porra, gente, aquela história que é sempre você que é errada. E aí eu vivia esse universo. Cara, eu não quero mais, eu quero me divorciar, eu quero me separar. E aí a família, aí o pastor, e aí é aquilo, né? Não, olha a sua família, não sei o quê. E eu não aguentei, porque era
acabava com estresse, eu acabava tendo crise, ia para o hospital, e numa dessas idas a médica foi e me aplicou uma dosagem de um remédio que eu não posso tomar, 1.500 miligramas de Gadernal, que me fudeu, me apagou, eu acordei 7 dias depois na UTI. Não sei o que aconteceu, eu fiquei 30 dias internada, e foi um período pavoroso em termos da minha saúde mesmo, porque tudo aquilo que estava sendo guardado em termos ali daquela situação da traição, com a medicação que eu tinha que tomar, foi tudo assim, blá. Eu tomava 7 remédios por dia. 7 medicações por dia. Eu fiquei internada 30 dias. Isso acabou, eu não consegui mais trabalhar. E assim, sou muito grata pelas pessoas que eu, né, na empresa que eu trabalhava, porque depois o INSS não quis mais, não quis mais me pagar, e elas me mandaram embora, me pagando tudo, absolutamente tudo, e era uma grana que, porra, ia fazer toda a diferença pra mim, porque eu tinha acabado de entrar no meu apartamento, e foi muito complicado. Nesse período, como eu tava... Atrapalhou tudo, gente. É como se eu tivesse saído do hospital, né, com a metade do corpo. Tinha uma parte que eu não conseguia escrever direito, tudo era muito... Eu tremia muito, não andava direito, não conseguia falar direito. Foi realmente um período muito difícil. A fisioterapia não foi... Eu fiz fisioterapia no hospital, mas eu não consegui fisioterapia pelo meu plano. Não consegui nem um neurologista decente pro meu plano. Aí a gente teve que abrir processo. Foi assim, um período bem complicado. E de tratamento também. E aí nesse período eu falei, eu preciso voltar a trabalhar. E eu não tô conseguindo escrever direito, então eu preciso treinar. E aí todo dia de manhã eu levantava e comecei a fazer o que eu chamo hoje de carta para Deus. Então todo dia eu ia lá e escrevia, Deus, isso, aquilo outro. Então eu voltei lá, né, a questão daquela guria que gostava de escrever. E aí eu falei, e veio pra mim num desses sites de emprego que eu tenho, uma vaga de trabalho numa empresa muito fodástica, com um valor, gente, na época era 5.000 reais. Aí eu falei, cara, eu vou tentar. Mas eles não vão me contratar, porque, porra, é 5.000 reais. Na época, em 2015, cara, 5.000 reais era muito dinheiro, na realidade era 5.500. E fui selecionada, fui pra entrevista, me aceitaram, e foi muito legal pra minha autoestima, sabe? E aí fui pra terapia, comecei tratamentos na parte de terapia, foi muito conflitante na época, porque eu ainda tinha uma mágoa muito grande do meu ex-marido por conta da traição, e fui indo. Até um momento que deu um start na minha cabeça, eu falei, cara, não é sobre ele, é sobre mim. E tá tudo bem porque foi minha escolha. Beleza, seguimos aí em 2015. 2016 veio, eu coloquei o DIU. E aí quando eu fui olhar se o DIU estava no lugar, tadã, minha segunda filha estava lá junto com o DIU. Foi um impacto absurdo, porque eu não queria um segundo filho, de jeito nenhum. Eu já estava em processo de entrar em outra empresa, porque o meu contrato nessa empresa maior já estava acabando. E eu falei, cara, e agora? Eu tô grávida, meu Deus, não sei o que, nananá. No dia 2 de maio de 2016, tem coisas que não dá pra esquecer. Eu chorei muito, aí vai trocar a medicação, porque o remédio que eu tomava pra epilepsia eu não podia tomar. Então eu tive que trocar de remédio. E 26 dias depois, eu fui olhar a hora no celular do meu ex-marido, e aí tinha lá uma mensagem da amante dele. Gente, aquilo caiu na minha cabeça de um jeito que vocês não fazem ideia. Que foi extremamente pior do que 2014, porque eu tava grávida. Ai, me perdoa, vamos fazer aquela história. Só que eu tava assim, com troca de remédio, aquilo pra mim foi falecimento interno, sabe? Falecimento interno. Aí veio pastor, e aí veio, cara, eu não quero mais, eu quero o divórcio, eu não quero mais. Foi muito difícil pra mim. Naquele período, a família se reuniu novamente. Aí eu teve um dia que eu, fiquei muito assim, angustiada. Eu fui embora pra casa da minha família.
catei as minhas coisas, depois eu vim, peguei Danielzinho, falei, não volto mais, não quero mais. Mas aí foi atrás de mim, perdão, convenceu minha tia, que de certa forma tinha uma influência muito grande em mim. Cara, Dani, pensa direito, a sua família, você tá grávida, e pô, o cara tá arrependido, né? Vocês vão aí pra... Enfim, eu perdoei e fomos, né, pra terapia cristã, enfim. Fizemos tudo isso aí como manda o figurino. Ele conseguiu disfarçar muito bem por um bom tempo. E a Anitta nasceu e eu morri, gente. Eu morri. Eu tava numa vida que eu não queria. Era isso. Eu não queria, tá? Ser mãe de novo. Eu não queria, eu já tava no projeto de outro emprego, de voltar pra faculdade, porque eu tinha travado a minha faculdade. E aí tudo tava uma merda. Não tinha autoestima, porque quando você é traída, cara, ainda mais quando a mulher é mais feia do que você, mais pobre do que você, mais burra do que você, aí você fica, que isso, cara? Como é que a pessoa consegue ficar com um encosto desse? É surreal, cara, é surreal. Surreal mesmo, surreal. Aquilo acabou comigo. A Anitta nasceu, eu tive que novamente trocar minha medicação e aí volta a alucinação, volta a alucinação. Aquela confusão absurda, e eu ouvia na minha cabeça assim, você tá sozinha, tá vendo? Você tá sozinha. E você tá sozinha. Era o que eu ouvia. Você está sozinha, você está sozinha, você está sozinha, você está sozinha, você não. Sua vida tá uma merda, você está sozinha. Eu ouvia isso. Você está sozinha, você está sozinha. Por mais que a pessoa estava aqui. Na época, eu tava começando a empresa dele, eu ajudava muito, fazia tudo, gente, eu fazia tudo. Cuidava de Daniel, cuidava de Anitta, cuidava da casa, cuidava de tudo, eu fazia tudo. Eu trabalhava, porque aí a gente fez uma sociedade, então tinha empresas que eu fazia de contabilidade, eu fazia tudo. Tudo morta. Eu era uma zumbi. Nesse período eu fiquei viciada em bolo de pote, que pra mim era o meu refúgio. Eu sentava no sofá, colocava ele pra dormir, colocava o Daniel pra dormir, sentava no sofá e ia comer bolo de pote. Era isso que eu fazia. E aí, em julho de 2017, agosto pra julho, mais ou menos isso, eu fui e tentei o suicídio, porque eu já tava numa sensação tão ruim de não vida, de tipo... doendo, aquilo doía. Quando eu ouvia você estar sozinha, aquilo doía dentro de mim e eu só queria dormir. Era isso, eu virar pra você e falar assim, ah, eu queria me matar. Eu não queria me matar, eu queria dormir. Eu queria dormir, tanto que eu fui tomando Dramin, eu fui tomando um monte de remédio, e eu não achei, por exemplo, o Rivotril, eu fui tomando um monte de remédio. Eu não sei quantos remédios eu tomei, diz lá no hospital que eu tomei uns 30 remédios, e desmaiei, né? Acordei viva, caralho, acordei viva, lá no hospital, com um tubo agarrado aqui no meu pescoço, catéter, né, que eu tinha pavor daquilo, falava, Deus, não me deixa, né, chegar lá no hospital, porque era um lugar que eu frequentava muito, e ter que colocar esse troço não. E aí, beleza, eu acordei justamente com o cano aqui no meu pescoço, aquilo doía infernalmente. Só que eu acordei, eu já não era mais a mesma pessoa. Aí eu olhei pro meu ex-marido assim e falei, cara, agora eu vou ser a Daniele Dornelas. Eu não aceito mais ser Dani de ninguém. Ninguém me conhecia. Eu era conhecida como Dani de fulano. Não seja fulana de fulano. Seja você. E eu falei, não vou ser mais. Eu agora vou ser Daniele Dornelas. Abri e-mail pra mim e fui pro médico, fui pra terapia, fui fazer tratamento pra ansiedade. Comecei Aí quando eu fui pro médico, vi que as minhas taxas estavam horríveis, eu tava assim, no limbo mesmo. Aí vai melhorar a alimentação e foi aquele processo de mudança de mentalidade. Aonde eu tava com meu celular vendo vídeo no YouTube sobre mudança de mentalidade, sobre minimalismo, sobre organização, sobre inteligência emocional, sobre mindset do sucesso. Cara, tudo. Eu lavava a louça assistindo vídeos. Lavava a louça assistindo vídeo. Cara, eu não...
Se eu contar pra você, tipo assim, eu fazia tudo, gente. Eu transava com meu ex-marido, eu fazia comida, eu arrumava a casa, eu trabalhava muito, eu fazia tudo ali bonitinho, conforme manda o figurino de uma pessoa casada. Ia pra igreja, tinha cargos na igreja, né? Éramos, nós dois, inclusive, éramos muito conhecidos dentro do meio batista. Então tínhamos esse universo, mas só que eu, Daniele, esse universo que eu tava inserida e que eu gostava até depois do tempo, mas não gostava porque era o que eu. É porque eu já tava diferente. Eu já tava diferente. Tipo, independente se eu tivesse ou não com aquela pessoa, é aquela vida que eu queria pra mim. Era aquela vida que eu queria pra mim. E aí eu fui, comecei a caminhar, correr, fazer yoga. E nesse processo de autoconhecimento, de descobrir que existe uma vida além. Em 2018 eu lembro, olha, gente, é tão legal, porque quando eu abro meu diário, que eu continuei fazendo a carta pra Deus. Aí eu escrevi assim pra mim: decidi ficar rica. 2018. Decidi ficar rica. Agora eu quero ficar rica e comecei educação financeira e empreendedorismo e tudo mais. Eu com aquela mentalidade, já o meu ex-marido era a mentalidade de a gente já tem casa, a gente já tem carro, a gente já tem moto, a gente já tem empresa, a gente já tem negócio. Agora pra quê? A gente não precisa de mais nada. Eu falei, não, cara, agora eu quero um apartamento de 3 quartos. E não vou vender esse aqui, a gente vai alugar. Em 2020... a gente vai comprar o nosso apartamento de 3 quartos. Ai, Daniele, não precisa. Pô, se comprar um apartamento de 3 quartos, sua mãe vai querer ir pra lá. Olha que loucura, né, gente? Enfim. E eu nessa vibe, e aí eu coloquei. Quando a Anitta fizer 3 anos, eu vou voltar pra faculdade. E eu já tava assim, nos ultimatos. E quem fazia o gerenciamento do dinheiro era eu. Então eu fui, só que o que me frustrava, eu fazia os orçamentos. Quando chegava no fim do ano, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro, gastava o dinheiro. Porra, mas a gente fez um orçamento X. Ah, mas eu fiquei com vontade de comprar. Eu falei, cara, vontade é uma coisa que dá e passa, porra. A gente fez um orçamento. Se a gente não cumprir com o orçamento, a gente não vai conseguir comprar o nosso apartamento. Ai, mas não precisa. Cara, precisa. Precisa sim, precisa. Aquela mentalidade, eu quero investir, eu quero ver dinheiro na minha conta. Eu não conseguia ver R$1.000 na minha conta, gente. Porque chegava no fim do ano, eu ia guardando no caixa 2. Aí quando eu ia ver, o dinheiro que era pra pagar a matrícula da escola dos meus filhos, tinha ido embora. Ah, porque eu comprei X coisa. Porra, não era pra ter comprado. Era pra gente conseguir ter nossa reserva. Então nunca sobrava dinheiro. Não tinha dívida, mas não sobrava dinheiro. Ou seja, eu tava naquela vibe. E aí quando chegou 2019, eu fui pra uma viagem pra Minas, pra Galileia, sozinha. Eu bati a cabeça em julho, eu lembro. Vou pra Galileia. Vou pra Galileia. Ah, vamos não. Você vai ficar com as crianças e eu vou sozinha. E foi assim, nossa, que viagem maravilhosa. Que foi a primeira vez que quando eu tava voltando dentro do trem, eu senti uma coisa no meu coração. Um sentimento de gratidão e de satisfação, que é sério. Eu queria que todas as pessoas, todas as mulheres pudessem sentir o que eu senti voltando de Minas, sabe? Foi um sentimento muito maravilhoso que hoje é algo constante pra mim, graças a Deus. Era como se fosse um silêncio, um nível de satisfação que não cabia, não tinha medida. Então tudo que vem depois, e uma semana depois o meu ex-marido fala de noite, assim, a gente foi pra uma festa dos irmãos da igreja, e aí quando chegou de madrugada, ele tava olhando o celular, clássico, né? Eu falei, cara, quem que tu tá falando? Aí mudou senha e tal, aí ele foi, não te amo mais, quero me separar. Oi? Como assim você não me ama mais? Tá doida? A gente transou ontem. A gente foi pro aniversário junto dos irmãos da igreja. Que porra é essa que você não me ama? Ó, se você falar pra mim que não tá tão apaixonada, eu até entendo, 11 anos de casamento, 14 anos de relacionamento, vai lá, né? Então vamos fazer, sei lá, vamos fazer uma segunda lua de mel. Vamos sair da igreja? E vamos dar uma saída assim pra festa, dançar, sei lá, vamos abandonar nossos cargos e vamos viver um pouco. Não quero. Aí depois ele virou pra mim, no mesmo dia,
virou pra mim e falou assim, não, esquece tudo que eu te falei. Esquece tudo que eu te falei porque eu sei fingir muito bem. Você sabe fingir muito bem? Que porra é essa? Se você sabe fingir muito bem, eu não aceito viver na mentira. Eu não aceito viver na mentira. O que você tá falando pra mim é muito grave. Foi eu acho que foi a última porrada que eu precisava. Pô, foi aquela porrada na minha cabeça. Eu falei assim, deu 5h30 da manhã, eu falei, vou fazer yoga. Onde você vai? Vou fazer yoga. Peguei meu tapetinho de yoga, fui lá pro parquinho aqui, sentei, eu falei, Deus, tô fudida. O que vai acontecer comigo? Eu sou sócia do cara, eu tenho uma empresa com o cara, meu Deus. Eu não aceito ir trabalhar com a minha família, eu não aceito ir embora pra Vila Velha e morar com a minha família, eu não aceito isso. E chorava, gente, foi sério mesmo, chorava. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, se o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor vai me dar uma solução. Chorei, não fiz nem yoga, né? Vim pra casa, e aí na mesma rotina que vocês veem hoje, sentadinha, com a Bíblia, tomando meu café, e aí, por sequência da Bíblia que eu tava lendo, porque eu acho assim, pavoroso esse negócio que o povo faz. Fala comigo. Isso aqui eu quero ouvir. Eu não gosto dessas coisas. Não gosto mesmo. Eu acho assim, o cúmulo do cúmulo da pessoa que quer que Deus sirva a ela. Mas comigo não foi assim. Foi na sequência, estava escrito assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Aí eu vi, na hora, cara, mas foi automático. Eu falei, Senhor, eu não sei fazer essa porra aqui não. Mas o Senhor vai me ensinar inteligência para conseguir lidar com aquilo que estava acontecendo. E aí, beleza, a pessoa dormindo, roncando, tá? Tudo isso no mesmo dia, no dia que ele pediu o divórcio. Aí eu fui, tem certeza mesmo que é isso que você quer? Pessoa, melhor, não sei o quê. Aí, não, tenho certeza. E veio com essa história de que, sei mentir. Eu falei, cara, tu tá perdido. Eu falei, então tá bom, a gente está separado. Aí ele veio, foi subir em cima de mim, gente. E a gente lá, tentando conversar na cama. Ele foi subir em cima de mim. Cara, assim, pra mim foi surreal aquilo. Eu posso dizer que eu fui abusada, né, na realidade. E transou comigo. Gozou, eu aqui assim, ó. Quando ele gozou, ele virou na minha cara e falou assim, então, nós estamos separados. Detalhe, ele era líder de jovens na minha igreja. Eu só falei, ok. Ele pegou, saiu, foi tomar banho e eu deitada na cama assim, ó. Cara, isso tá acontecendo mesmo? Isso é real? Isso é real? Essa mesma pessoa que tava lá na igreja pregando na semana passada, tá? Isso é real que tá acontecendo? Não é possível. Não, eu devo estar realmente muito doida. Entrei num lupo louco. E aí eu falei, então tá, a gente tá separado, então vai pra casa da sua mãe. Eu não vou não, vamos sair pra almoçar, gente, olha o nível de maluquice. Eu não, cara, você acabou de me pedir o divórcio. Fui pra Vila Velha conversar com uma tia minha. E ela falou, Dani, ela falou isso pra mim assim, ela passou por algo assim, não parecido, mas, né, enfim. Ela falou assim, na época eu não sabia jogar, mas eu tenho certeza que você vai ser mais inteligente do que eu e vai saber jogar isso direito. Porque isso é um jogo. Eu comprei aquela ideia real. E por mais que eu tava assim, gente, eu gostava muito dele. Eu amava muito ele. Essa é a expressão. Eu amava muito ele. Por mais que ele não me amasse, que eu acredito não, ele é narcisista, então ele não ama ninguém, nem a si próprio. Eu amava muito ele, mas eu comecei a me amar mais. Muito mais. No outro dia eu falei, não quero mais você aqui. Vai pra casa da sua mãe. Nós estamos divorciados. Não quero você aqui. Eu quero você fora da minha casa. E fui me posicionando. E aí onde veio muitos problemas, porque aí apareceu a mulher, e aí assim, fui muito humilhada. Nossa, gente, foi muito complicado. Falou mal de mim pra uma galera, sabe? E aí eu já tava na vibe ligada no foda-se. Foi quando eu comecei a me posicionar mais aqui na internet, e a galera tacou pedra mesmo, sabe? Porque tem pessoas religiosas que não te perguntam como você tá. É mais fácil apontar o dedo pra você.
Mas eu tava naquela mentalidade de 2018. Eu vou ficar rica, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer. Sentei, falei assim, vamos fazer o acordo de divórcio. E aí a gente fez, graças a Deus, o acordo de divórcio, tudo bonitinho, separadinho. Eu fiquei com as empresas, ele ia assinar até eu pegar meu CRC. A Anitta tinha 2 anos e 8 meses, gente. Aquela garota chorava, assim, eu passei o pão que o diabo amassou. Porque pra ele me punir, ele punia a Baby em não falar com ela. Ela sentiu muito, ela tinha dias que ela chorava 2 horas copiosamente, enganchada em mim e eu trabalhando. E eu trabalhando, ela ficava, papai, papai, papai. E eu pedia, ligava, ele não respondia. Voltei pra terapia pra saber lidar com a minha filha, porque eu literalmente não sabia. E assim, uma sensação que eu tinha muito na época, que era aquela história, né? Porque aí a pessoa vai, aí começa a postar, vida de milhões, e nananã. Eu falei, filho da puta, que agora tu tá aí vivendo como se não houvesse amanhã e eu aqui me fudendo sem poder viver com criança. E nananã. E aí, tipo assim, a terapia me ajudou muito. E Deus também, que calma, minha filha, tá com pressa, respira, respira. E uma amiga minha virou assim, Dani, seja a cadeira que espera a bunda. E eu sempre paro, analiso, eu falo, vou comprar essa ideia. Em 2019 eu fiz o plano, 2025 foi logo depois do meu divórcio. Eu sentei aqui aonde estou falando com vocês. Falei assim, agora eu vou desenhar a minha vida. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. Até 2025 eu quero terminar minha faculdade, pegar meu CRC, ter as minhas próprias empresas, assinando as minhas próprias empresas. Quero reformar o meu apartamento. Eu fui pontuando, gente. E o Instagram me ajudou muito. Fato, a rede social me ajudou muito. Eu tive muitos abusos do meu ex-marido, né? Pedidos de processo. Eu vou tirar a guarda das crianças de você. Rolou de um tudo. E aí, assim, até eu entender que eu tava passando por uma violência psicológica, foi muito difícil, porque eu tinha ancorado na minha cabeça um cara cristão, família, e foram coisas, assim, do arco da velha absurda que eu nunca na minha vida inteira, eu poderia imaginar que passar. Eu falei, cara, eu tava dormindo com o meu inimigo. Eu vivi com o meu inimigo 14 anos da minha vida. E aí, em julho de 20, cara, foi um período que eu dei um basta, e foi doído, foi uma dor física, psíquica, física, absurda. Eu corria, continuei fazendo a mesma coisa, comendo bem, me alimentando, meditando, orando, devocional, estudando, trabalhando, a mesma coisa. Eu corria chorando, só no objetivo. Eu vou conquistar a vida que eu sempre sonhei. Eu vou conquistar a vida que eu sempre sonhei. Foda-se, eu vou chorar, eu vou sangrar, mas eu vou conquistar a vida que eu sempre sonhei. Eu corria nesse propósito. Senhor, em nome de Jesus, eu sempre fui com muita fé, mas eu sei que só a fé não vai adiantar. Então eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer. Em 2021, eu tentei uma medida protetiva, não consegui. Aí eu fiz um comentário na Vogue, o repórter pediu, sabe, né, que se eu poderia contar a minha história. E aí eu fui contando pra ele, foi me fazendo pergunta, eu fui contando Vogue Brasil, tá, gente? Vogue, a Vogue. E aí ele falou, você já ouviu falar em gaslighting? Aí eu falei, não, o que é isso? É aquela pessoa que vai te dando, mudando a sua proporção da realidade. Porque na época eu acreditava 100% que eu era maluca, doente e doida. E que ninguém ia acreditar, tipo, que eu era incapaz. O nível hard de sabotadora, sabe? Nível hard mesmo. As pessoas acreditaram muito mais em mim do que eu. A única diferença, e ainda é assim hoje, a única diferença é que eu comecei a fazer mesmo com medo, mesmo a vozinha lá no fundo, você não merece, você não é capaz, você é doida, você é maluca, você é doente, o que as pessoas vão falar de você? Eu falei, foda-se agora o que as pessoas vão falar de mim. E eu comecei a intensificar os estudos e entrei aí eu comecei a treinar específico. Toda corrida que eu corria era, vou conseguir X coisa. Todo yoga que eu fazia era, vou conseguir X coisa. Todo abdominal que eu fazia era, vou conseguir X coisa. Vou, e fui estudar, e fui fazer network, e fui para encontros de empreendedora, e fui fazer meu plano de negócio, e fui fazer o meu plano de vida.
clareza de números. Eu sabia exatamente quanto de dinheiro eu precisava. E eu sabia exatamente quantos clientes eu precisava. Tudo número. E fui fazendo cada passo do plano. Em 2021, eu finalizei a minha faculdade, peguei meu CRC, passei na prova do conselho, peguei meu CRC. Fiquei tão feliz porque minha mãe ficava falando pra mim assim: minha filha, eu não quero morrer. Eu não quero morrer sem você estar formada e estar com seu CRC. Eu tô pedindo a Deus pra não me deixar morrer. Parecia que ela já sabia, sabe? Eu peguei meu CRC em outubro de 21. Eu abri minha carta pra Deus e falei assim: Deus, agora eu acho que eu posso ir devagar, né? Agora eu acho que as coisas... Passou aquele tempo difícil. No mesmo dia, minha tia me liga e me dá a notícia que minha mãe tava com câncer. Gente, eu só socava a parede no banheiro porque eu falei: caralho, bicho. Fez os exames e aí descobriu que o câncer era maligno. E aí foi um período muito difícil. Eu nunca gostei de externalizar muito o que aconteceu na época. Então, aparentemente, parecia que dava tudo bem na internet, né, e tal, mas não tava. E eu voltei a começar a ter problemas com a epilepsia, em termos de ter crise, porque realmente foi um período dificílimo pra mim, né, com a minha mãe doente, tendo que me desdobrar. Ainda tinha Indigno enchendo o saco. O Indigno, ele continua enchendo o saco. A diferença é que eu também mando tomar no cu, não preciso dele pra nada, e é sobre isso. Hoje em dia eu fico: ai, amigo, vai encher o saco de outro, vai encher o saco da tua mulher, deve estar transando. Então, assim, eu mudei a minha mentalidade. E... enfim, a saúde da minha mãe ficando ruim. E em junho do ano passado, 2022, tem que registrar a data, né? Ela faleceu. Mas assim, ela viu muita coisa. Graças a Deus. Ela viu eu me formar, ela viu pegar meu CRC, ela viu eu sendo reconhecida, aparecendo na televisão e ganhando dinheiro e podendo, sabe, pagar despesas dela. Eu contratei um plano funerário, parecia que, tipo... porque a parte, pra mim, de segurança é muito importante, né? Então, contratei um plano funerário e ela foi pro hospital e não saiu mais de lá. E eu lembro que no velório dela, né, tinha plano de funerário e foi super tranquilo. Eu cheguei no outro dia lá no memorial e eu sentei numa satisfação mórbida. Eu sentei numa satisfação mórbida onde a minha mãe estava num lugar lindo, com ar-condicionado, uma mesa cheia de comida, assim, sabe? Que eu não precisei... gente, eu não tive nenhum trabalho. Tava tudo lindo, eu precisei pensar em nada. As pessoas iam chegando e ficavam até assim: nossa, uau, e eu paguei tudo. Então, assim, e aí foi tão louco, porque naquele dia eu tive e vi o reconhecimento da minha família, que até então só sabia também, ó: não espere que ninguém te coloque uma estrela na cabeça, não vai fazer. O que eles puderem te fuder pra virar e falar assim: ah, eu sabia que ela não ia conseguir. Cara, mas contra resultado, não tem argumento. E aí lá naquele dia eu entrei num modo automático. O luto da minha mãe foi uma semana infernal da minha vida, com uma raiva que não cabia em mim, porque eu também não consegui ouvir o que ela queria falar comigo antes dela entrar no hospital, né? O indigno não quis ficar com os meus filhos, então eu não consegui ir pro hospital junto com a minha mãe. E aí quando eu fui pro hospital, ela já tava na UTI, já tava entubada, e ela não conseguiu falar comigo. Confesso que eu fiquei 3 meses da minha vida. Nossa, uma semana eu fiquei péssima. Eu queria matar. Se eu encontrasse com o indigno, eu matava ele. Que é uma raiva, gente, que não tem precedente. Mas eu senti, eu aguentei.
Eu aguentei a minha terapeuta pobre. Aguentei, porque era uma dor. Ai, meu Deus, era uma dor sobre-humana. E aí eu já estava em outra pós-graduação, terminei a pós-graduação de gestão financeira, terminei meus cursos de psicologia econômica, e numa vibe de estudo, assim, sem medida, para correr atrás do prejuízo mesmo. E entrei num programa de alta performance do Joel J, que é a Performance. Mudou muito a minha vida, tipo, de produtividade, de saber o que fazer, de realmente, eu falei, agora é a hora, vral. E aí eu saí daquele modo automático do luto da minha mãe, andei de avião, ai gente, olha só, reformei meu apartamento, peguei meu CRC, fiz pós-graduação, porra, andei de avião e tantas coisas que aconteceram na minha vida de maravilhoso, sabe? E depois do performance, eu dobrei basicamente o meu faturamento. E agora, em 2023, eu tive um crescimento muito maior, né? Que é aquilo, você vai plantando até você colher, né? Colher. E em agosto de 2023, eu sentei, eu fiz uma outra imersão. E eu falei, cara, eu vou medir o meu crescimento. Quando eu me divorciei, em 2019, eu tinha um faturamento de R$ 2.900. Meus filhos são filhos muito caros, né? Porque eles têm aí escola particular, plano de saúde, enfim. Então, eu tinha um faturamento de R$ 2.900. E aí, em agosto de 2023, eu fui fechar, né? Quanto que eu estava de faturamento. Eu estava com um faturamento de R$ 10.000. Então, de 2019 até agosto de 2023, eu tive um crescimento financeiro de 344,83%. 344,83%. Só tem uma diferença, gente. Não é o quanto você ganha, é como você gasta. Então, assim, no início eu não gastava com uma calcinha. Tudo que eu tinha, eu investia em conhecimento. Tudo que eu tinha era curso, mentoria, congresso, nanana, e investi muito. E aqui, ó, fazendo as continhas, o beabá ali da educação financeira, juntei R$ 12.000 e reformei meu apartamento. Foi a primeira porrada, vral. E depois enfim, hoje se eu virar e falar assim, a minha vida financeira é estruturadíssima. Não me falta nada, eu tenho a vida que eu gosto, eu tenho a vida que eu sempre sonhei. E, nossa, eu tenho, assim, uma puta gratidão a Deus e a mim, porque eu aguentei. É isso. Deus, ele fez o que ele tinha que fazer, que era me acordar viva todos os dias. E todo o resto foi contribuindo, porque eu levantava às 5 da manhã, eu estudava às vezes 4:30 da manhã, dormia meia-noite e fiz muito consciente, porque eu tinha um plano onde eu seguia um a um. Né? Então hoje eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro funerário, eu tenho plano de saúde, eu tenho vários tipos de investimentos diferentes, eu tenho investimento de previdência privada, eu tenho investimento de tesouro renda a mais, eu tenho investimentos de todos os tipos de investimentos que você pode imaginar, de ações, de fundo de investimento, de poupança, de tesouro direto, tudo, cada um com um valorzinho assim, e todo o dinheiro que eu faço mais eu guardo, porque não me falta nada, eu tenho a vida que eu gosto de viver, que é simples, porque eu ressignifiquei na minha cabeça. Eu falei, cara, tem coisas que eu não preciso, pra quê? Então, o que hoje pra mim, não que era uma realidade, faz muita diferença. Pô, eu sentar lá no meu parquinho aqui do condomínio, sabe? Ficar deitada, vendo o céu, admirando o belo, contemplando a gratidão. A inteligência espiritual em ler a Bíblia, fazer as minhas orações escritas, porque eu tenho ainda uma certa dificuldade de oração verbal. Ir para a escola bíblica dominical, que é um ambiente que eu gosto, da minha igreja, que é próxima à minha casa, sabe? Tem uns lugares aqui que eu compro ovo, onde eu vou lá, bato papo, converso.
qual a vida que você quer ter, qual a vida que você gosta, qual a que faz sentido. Não é só um numeral, não é só hoje estar com faturamento de 10 mil reais. É o que eu faço com esses 10 mil reais. E não quero, na realidade, mais do que isso, Dani, né? Então, se eu tentar muita coisa, eu vou desequilibrar, sabe? E hoje eu identifiquei que, esse valor pra mim tá tranquilo, eu tenho a vida que eu gosto, eu tenho a vida que eu quero, eu pego a minha mochila, vou viajar, já tô com uma viagem programada com os meus filhos. Eu me fudi muito, gente, assim, eu me fudi muito mesmo, e não dava pra poder resumir mais do que eu resumi, tá? Eu tentei falar basicamente tudo o que eu passei na minha vida pra chegar onde eu tô hoje. E muito mais coisa eu sei que eu vou viver. Eu tô em outro MBA, sabe? Pra me especializar. Então eu estudo incansavelmente todos os dias. Eu não como açúcar, eu faço dieta cetogênica, né? Eu tomo a minha medicação pra epilepsia tranquilinha, baixa ali, porque hoje tá, graças a Deus, eu cheguei num nível de comportamento que faz com que a minha doença fique tranquila, não faço além daquilo que eu aguento, eu já identifiquei isso, não, até aqui eu vou, até aqui eu não vou, digo não para muita coisa, eu já disse não para muitas propostas de emprego, porque é um dinheiro que não vale a pena eu ganhar, então tem dinheiro que não vale a pena ganhar, se você vai desequilibrar a sua vida, se você vai perder tempo de qualidade com seus filhos, se você vai perder tempo de qualidade com o seu marido, tá? É a pessoa que você escolheu viver. Agora, amigas, se esse cara que você tá não for um cara que te honre, tenha uma conversa muito sincera, cara. Mas eu amo, a gente deixa de amar e se ama mais. Eu amava muito meu ex-marido, sem noção do tanto que eu amava ele. Cara, mas eu me amava muito mais, então eu sofri o pão que o diabo amassou pra tirar aquele amor do coração e completar ainda mais com o meu amor próprio. Então eu me amo mais. Qualquer pessoa, esse negócio de depois dos 35 anos de idade, você falar, e se você se apaixonar, cara, apaixonite é coisa de criança. Eu me apaixonei lá no passado. Eu me apaixonei, sabe? Eu casei virgem, eu casei de véu e grinalda. Eu vivi. Hoje eu quero viver outra coisa. Pra quando eu chegar aos meus 60, 65 anos, 70 anos, não sei quanto tempo Deus vai me dar. E eu falar com os meus netos, falar com os meus filhos, contar a minha história, escrever meu livro. E é sobre isso. E eu quero muito que você também viva. E tudo que eu puder colocar de conhecimento, eu vou colocar. E vou te falar que dá certo. Basta você fazer. Basta você ter o seu objetivo bem fixo. Onde você tem que identificar que tem coisas em ter que vão te tirar do ser. Tem coisas em ter que vão te tirar do ser. Talvez você não precise de 10 mil, não precise de 5 mil para ter uma vida com muito significado. Mas você precisa saber quanto que você precisa. Você precisa saber qual objetivo você tem. E você precisa ter um sonho. Assim como eu tenho um novo projeto, o projeto 2027. E quero comprar um imóvel comercial para mim. Vou registrar aqui. Quero comprar um apartamento de 3 quartos. Decidi isso, sei lá, tem uma semana, eu acho. Porém, eu quero um apartamento aqui no meu condomínio, com uma vista tão boa quanto a que eu tenho hoje. Que eu sei que não vai ser uma coisa tão fácil, mas eu quero e quem sabe o universo, Deus, me conceda essa bênção. Só sei que eu estou juntando dinheiro para isso. Então, se for da vontade de Deus, eu vou conseguir um apartamento de 3 quartos aqui num condomínio que eu moro, que eu gosto, próximo à minha igreja, próximo aos lugares que eu gosto de ir, com as pessoas que eu gosto de frequentar. E vai que, né? Em 2025, em 2024 eu termino esse MBA, vou ser especialista, vou ser especialista em compliance,
contabilidade e direito tributário. E em 2025, se Deus quiser, vou fazer ou psicanálise ou vou iniciar o meu mestrado para ir me tornar mestre. E estudo, gente, é todos os dias e a sua vida precisa te empolgar. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Lembre-se que conhecimento faz com que você crie um plano, ação, um objetivo e que aí sim você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Um super beijo, obrigado se você ficou até aqui nesta... Não é uma live neste vídeo que acabou ficando um pouco mais longo do que eu gostaria. Então, um super beijo, fica com Deus e até os próximos acontecimentos, né? Porque a gente tá aqui em agosto de 2023, 25 de agosto de 2023. Então, quem sabe em 2027 eu gravo um outro vídeo contando ainda mais aventuras que eu vou viver. Super beijo, Intelects. Fica com Deus.